Vamos abrir, irmãos, a nossa Bíblia no livro de Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11. Queremos saudar os nossos irmãos que estão conosco na live nessa noite, aos demais irmãos que nós não pudemos ainda saudar ali na porta quando estávamos aqui antes do culto. Deus abençoe sua vida, dê paz ao seu coração nesse momento, para nós lermos e meditarmos na palavra do Senhor. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler do versículo 24 ao 27. Hebreus capítulo 11, do versículo 24 a 27. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Nós vamos terminar hoje as nossas mensagens nesse mês de outubro, falando sobre compromissado com as exigências da fé. Se nós fôssemos dar o tema para a nossa mensagem, seria esse: compromissado com as exigências da fé. Vamos novamente orar ao Senhor. Nosso Deus, o Senhor reina, o Senhor continua levando os teus decretos a serem perfeitamente executados nesta terra, salvando, redimindo através de Cristo Jesus, pela graça que o teu santo evangelho manifesta aos homens. O Senhor nos dá mais uma grande oportunidade de podermos falar deste amor, da verdade eterna, da reconciliação do Senhor com o mundo através de Cristo. Nós, agradecidos, pedimos a tua bênção. Cremos e sabemos que a tua mensagem não vai voltar vazia para o Senhor, fará o que te apraz. Por isso, Pai, nós te pedimos que o Senhor opere aqui nessa noite, em cada coração, usando a minha vida como teu agente, para que a tua palavra opere aquilo para o que o Senhor a designou, para a tua glória, Senhor, para a alegria dos que te amam, nosso Deus. É isso que nós te pedimos, nos entregando nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer uma pergunta aqui ao irmão, à irmã, sobre o seu autoconceito. No seu parecer pessoal, você se vê como uma pessoa madura? Quando você entende que atingiu a sua maior idade? Talvez seja um pouco estranho eu perguntar isso para alguns, mas quando um jovem chega à maior idade, ele passa a ter uns privilégios, mas também ele recebe sobre si algumas responsabilidades. Existe um grande problema, e esse problema é muito comum hoje em dia, que alguns jovens, eles atingem a maioridade e eles só querem ter privilégios, mas eles estão recusando as suas responsabilidades. E o texto que nós lemos, nesse texto
pequeno, mas riquíssimo aqui das Escrituras, nós vemos Moisés assumindo as responsabilidades da maioridade. E ele tomou decisões de fé por causa disso. Então, meus irmãos, o escritor aos Hebreus, ele toma Moisés como um exemplo de fé para os leitores dessa epístola. E ele faz isso porque os hebreus, eles estavam pensando que ser cristão não valia a pena. Os hebreus, essa comunidade de fiéis do primeiro século, que eram de descendência judaica, eles estavam considerando que o judaísmo, com toda a sua ritualidade, com os seus preceitos cerimoniais, sacrificiais, as suas festas, o sacerdócio arônico, o modo que os anjos comunicaram a lei para Moisés. Então, os judeus dessa comunidade de cristãos do primeiro século começaram a considerar o judaísmo sendo superior ao cristianismo. E eles começaram a ter que ser cristão era uma experiência inferior ao ser judeu. Então, o escritor sagrado, que hoje nós já não podemos dizer quem foi ele coloca por toda a sua epístola a superioridade do Senhor Jesus Cristo, que cumpriu todos os preceitos rituais, cerimoniais, todas as exigências da lei, o sacerdócio arônico, as festas religiosas judaicas. O Senhor Jesus Cristo cumpriu toda esta antiga aliança e estabeleceu uma nova aliança superior à aliança antiga. Então, quando o escritor direciona essa epístola aos Hebreus, ele intenciona falar da superioridade de Cristo e da superioridade da nova aliança sobre a antiga aliança. Exatamente porque os leitores estavam achando que o velho pacto, os costumes ritualísticos, cerimoniais, o sacerdócio arônico era superior ao cristianismo. Então, ele chega nesse capítulo 11 e ele elenca uma galeria de homens e mulheres que viveram pela fé, esperando a chegada do Messias, esperando o Messias trazer o novo pacto. É a chamada galeria dos heróis da fé, nesse capítulo 11. E nós encontramos aqui a apresentação, claro que sumariada ou sumarizada, de Moisés. Ele faz um sumário da vida de Moisés. E ele começa citando sobre a fé de Moisés com relação aos pais de Moisés. Se você ver no versículo 23, um versículo antes aí, ele diz: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. É claro que ele está falando da fé de Arão e de Joquebede, os pais de Moisés. Mas de repente, ele vai começar a narrar a fé que Moisés exerceu quando Moisés atinge a maioridade, quando já homem feito, no versículo 24. Pela fé Moisés, quando já homem feito.
Então ele vai fazer esse contraste de Moisés criança, dependendo da fé dos seus pais, e de Moisés, homem maduro, agora adulto da maior idade, sendo capaz de tomar decisões de fé. E ele vai dizer aqui que nessas decisões de fé que Moisés tomou, Moisés decidiu rejeitar as riquezas do Egito, que Moisés decidiu associar-se ao povo de Israel, que estava escravizado pelos egípcios nessa época, e também que Moisés tomou essas decisões motivado por uma expectativa futura. Ele estava motivado num futuro prometido por Deus, por isso ele tomou decisões de fé. Então, meus irmãos, nós começamos a ouvir a palavra de Deus nos dizer que homens e mulheres compromissados verdadeiramente com Deus, tal qual Moisés, tomam suas decisões pelas exigências da fé. E eu quero deixar bem claro nessa noite para os irmãos, que a fé em Cristo exige responsabilidade, que crer em Jesus implica em receber perdão de Deus, que é um privilégio, mas também que crer em Jesus implica em ser obediente à vontade de Deus, que é uma responsabilidade. Que confiar em Jesus é sim confiar na graça salvadora de Deus, mas é também obedecer às exigências da soberania do reinado de Deus. Eu quero deixar claro, relembrar para os meus irmãos, que toda pessoa crente em Jesus Cristo é uma pessoa perdoada por Deus, mas de igual modo, toda pessoa crente em Jesus Cristo é também uma pessoa responsabilizada diante de Deus. Porque a fé traz responsabilidade. A fé tem as suas exigências. Todo aquele que se compromete verdadeiramente com Deus fica compromissado com as exigências da fé. Diante disso, meus irmãos, voltando os olhos para esse pequeno sumário aqui da história de Moisés, esses 4 versículos que nós lemos, nós vamos encontrar aqui ao menos 3 responsabilidades dadas pela fé, nas quais nós devemos meditar daqui para frente. Em primeiro lugar, meus irmãos, ruptura com o mundo. Ruptura com o mundo. A primeira exigência da fé está em romper com o mundo. Vamos reler os versos 24, 25. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Vamos ao verso 27, parte inicial do verso 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Moisés rompeu com o Egito
Na Bíblia, Egito e Babilônia são símbolos do mundo, da arrogância e do levante humano, estabelecendo uma divindade humana diante do Criador. O Egito é o símbolo do mundo. Moisés rompeu com o mundo, Moisés rompeu com o Egito, Moisés rompeu com o palácio, ele rompeu com a grandeza do mundo. Moisés rompeu com o poder que possuía de ser um filho adotivo da princesa Hatshepsut, filha do faraó Amós. Ele rompeu porque ele tinha maturidade. Ele rompeu de forma racional e refletindo o que ele tinha que fazer. Moisés recusou grandezas, Moisés recusou poder, Moisés recusou prazeres temporários desta vida que o mundo oferece, porque em seu coração operava a fé. E Moisés, pela fé, decidiu fazer a vontade de Deus. A fé em seu coração lhe trazia essa exigência: ruptura com o mundo. Compromisso com Deus exige rompimento com o mundo. E romper com o mundo significa abnegar os prazeres da carne. Romper com o mundo significa recusar a gratificação dos sentidos. Seria tolice alguém dizer: você vai para o mundo, é muito ruim. Quem vai para o mundo recebe muitos prazeres, gratificações sensoriais intensas. Jovens estão indo para os motéis, estão desfrutando de prazeres intensos, aventuras intensas, mas temporários, transitórios, fúteis. Eu quero perguntar se você está na maioridade da fé. Se você sabe que a fé no teu coração faz esta exigência constante de ruptura, de rompimento com o que agrada à sua carne, com o que satisfaz os seus prazeres transitórios. Se você percebe que você está nessa maioridade, não só porque você tem o privilégio de ser um perdoado, uma perdoada por Deus, mas porque você tem a responsabilidade de romper com o mundo, então rompa definitivamente com o mundo. Deixe a prostituição. Deixe as rodas de embriaguez com seus amigos interesseiros e fúteis. Deixe de flertar com pessoas casadas, de ter encontros nas surdinas, para satisfação momentânea dos seus hormônios. Deixe os negócios fraudulentos, mentirosos, enganosos. Abandone o caminho da sensualidade, das diversões maliciosas, as coisas que fazem você ter lucro, mas lucros injustos, que oprimem alguém, para que você se sobressaia.
recuse viver esse prazer transitório, porque isso não passa de uma fumaça. Se você está na maior idade, a fé te exige, rompa com o mundo. Ruptura com o mundo é a primeira responsabilidade exigida pela fé que nós notamos nesse texto. Mas também, meus irmãos, em segundo lugar, identificação com a igreja. Identificação com a igreja. Versículo 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. A segunda exigência da fé é a identificação com o povo de Deus. Moisés identificou-se com Israel. Identificou-se com a nação que Deus havia escolhido desde Abraão. E Moisés recusou as coisas atraentes do Egito, coisas que o empoderariam e que fariam dele alguém grande, notado, dominador. Ele recusou isso para se solidarizar com o sofrimento de Israel na escravidão. Moisés identifica-se aliando-se aos perseguidos, aos odiados, aos maltratados, aqueles que estão sofrendo por causa de um plano especial de Deus. O sofrimento de Israel na escravidão do Egito era um tipo do sofrimento da vergonhosa cruz que o Senhor Jesus tomou sobre si. E por isso Moisés firmou-se nesta esperança de que deste povo perseguido, sofrido, sairia o Messias libertador, o grande vencedor do pecado, o vencedor da morte, que ele viria como um homem de dores, que ele viria para ser amaldiçoado no lugar de quem é maldito. Moisés preferiu solidarizar-se com o povo de Deus, com a obra de Deus, com o jeito, o modus operandi de Deus na terra. Você está na maioridade da fé? A fé te exige identificar-se com a igreja. Não é com uma instituição religiosa, é com um povo habitado por Deus, um povo amado, eleito, um povo redimido, um povo habitado, selado pelo Espírito de Deus, para ser propriedade exclusiva de Deus, herança de Deus. Uma comunidade multiétnica, multicultural, uma comunidade global, a igreja do Senhor Jesus Cristo, homens, mulheres, pretos, brancos, ricos, pobres, cultos, indoutos, a igreja, o povo, um povo que toma a cruz como a vontade de Deus, que recusa os prazeres temporários do pecado, e por isso torna-se um povo zombado, torna-se um povo rejeitado, torna-se um povo isolado,
torna-se um povo perseguido, um povo odiado, por recusar os prazeres temporários do pecado. O povo de Deus nessa terra é um povo afrontado, porque vive como exclusividade para Deus. Não se vende, não se entrega por prazeres temporários. Por isso são odiados, são maltratados, são perseguidos. Aqueles que confiam no Senhor Jesus Cristo vão se unir no caminho da verdade, no caminho do amor, no caminho da justiça, no caminho da paz. É a igreja. Identificação com a igreja é uma segunda exigência da fé. Então nós vimos a ruptura com o mundo, agora a identificação com a igreja, e ainda há uma terceira exigência da fé: visualização das promessas. A terceira exigência da fé está em visualizar as promessas. Vamos ver o verso 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Agora veja no verso 27, o final do verso 27. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Moisés, com seus olhos de fé, direcionou-se para as promessas de Deus. E o escritor nos diz que ele pôde ver o invisível aos sentidos, mas o visível para a fé. Uma das grandes capacidades de um fiel é ver o invisível, é observar, é voltar-se em direção àquilo que Deus prometeu e olhar para isso por fé e ver isso pela fé. Moisés contemplou Deus remunerando futuramente a sua confiança, a sua fidelidade em confiar e em obedecer a sua palavra. Meus irmãos, recompensa traz motivação. Qualquer pessoa vai ser motivada desde a infância, se ela souber que tem uma recompensa. Deus promete a recompensa última, a recompensa suprema, transcendental, a recompensa de um futuro glorioso e de um futuro eterno. E quem olha para esta recompensa é quem está motivado pela fé. O foco no alvo mais nobre, olhar a recompensa perpétua, olhar o tesouro eterno, é uma exigência da fé. Então visualize as promessas de Deus. Para você visualizar as promessas de Deus, conheça a revelação que está na palavra de Deus. Visualize a vida eterna. Não é uma vida inacabável, é uma vida da mais alta qualidade.
Sim, a mais alta glória, o mais alto bem-estar, o maior sucesso, a maior paz, a maior harmonia, a maior realização possível, a maior riqueza possível está preparada no novo céu e na nova terra, aonde habita a justiça. A maturidade exige voltar os olhos para lá. Volte os seus olhos para as promessas futuras. Não fique olhando com os teus sentidos. Olhe pela fé. Isto é maturidade. Visualize as promessas. Essa é a terceira exigência da fé. Junto com a ruptura com o mundo e com a identificação com a igreja. E eu vou terminar, meus irmãos, perguntando novamente, qual é o tipo da sua fé? Segundo a teologia clássica, existem dois tipos de fé, a fé natural e a fé salvadora. Todo mundo tem fé, todo mundo crê em alguma coisa, mas crer em Deus através de Jesus Cristo é a fé salvadora. Qual é o tipo da sua fé? A fé natural é aquela fé que dá um salto no escuro e não sabe no que é que vai dar. É fé imatura, fé de criança e que quebra a cara no pulo. Pula, mas quebra a cara depois. Mas a fé salvadora é aquela fé que sabe o que escolhe, que sabe o que recusa, que sabe para onde olha, e sabe o que escolhe e por que escolhe o que escolhe, e por que recusa o que recusa, e por que olha para onde olha. É a fé da maioridade. A fé da maioridade é uma fé de alguém que está verdadeiramente compromissado com Deus. Compromisso com Deus é compromisso de maturidade. Compromisso com Deus é um compromisso que assume as exigências de crer e confiar em Jesus Cristo. Decida, sim, decida pela fé, com razão, com reflexão a respeito do que você vai decidir. Isso é maturidade. Conheça a substância daquilo que você vai colocar a sua fé. Conheça a palavra de Deus, conheça as promessas de Deus, conheça o que Deus diz. E com razoabilidade, reflita o máximo que você puder a respeito. E a partir disso, comece a fazer a vontade de Deus. Decididamente, compromissadamente. E comece a aguardar a recompensa futura da parte de Deus, por causa da tua decisão. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos, para nós encerrarmos o culto com bênção. Vamos curvar as nossas cabeças para orarmos ao Senhor. A palavra do Senhor, às vezes, se descortina no nosso coração pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo falou no seu coração nesse momento, dê a Ele uma resposta. Na liturgia reformada, esta é a hora do Espírito Santo, quando a palavra foi pregada, e Deus quer uma resposta de fé.
O que você entendeu nessa mensagem no seu coração, fale para o Senhor. Abra o seu coração. Fale para Ele que Ele está ouvindo cada oração. Ele sonda mente e corações. E antes que a palavra saia da tua boca, Ele já a conhece toda. Deus, nosso Pai, nós somos frágeis para entender certas coisas, mas quando o Senhor fala na Tua palavra para nós, o Senhor nos esclarece e o Senhor nos faz mais sábios e mais entendidos do que os grandes, do que os mestres, do que os PhDs. Como é maravilhoso, Senhor, entender esta grande revelação da Tua graça na Tua lei. O Evangelho e a lei, falando para nós que o Senhor nos perdoa e que por isso nós devemos obediência a Ti. Que o Senhor nos aceita na nossa miséria e por isso nós devemos fidelidade a Ti. Eu creio, Senhor, que nós estamos crescendo, compreendendo mais dos mistérios revelados na Tua palavra, atingindo esta maioridade, Senhor. Que a Tua palavra possa operar de tal forma que cada um de nós aqui possa tomar as decisões que deve tomar, debaixo das exigências dessa graciosa fé que nos veio por Tua bondade, ó Pai. Aplica a Tua palavra aqui, Senhor, nesse momento. Se alguém aqui, nosso Deus, precisa nascer de novo, se alguém aqui, Senhor, é Teu e ainda não nasceu de novo, opera com a Tua palavra o novo nascimento. E Pai, os Teus filhos que estão agora abertos para a santidade na Tua presença, que o Senhor corrija, repreenda, eduque, que o Senhor opere a consolação, mas também a confrontação, a fim de que cada um de nós possamos estar rendidos diante de Ti, crendo, olhando pela fé para o Teu reino, para o nosso destino, Senhor, que é estarmos com Cristo para a Tua glória, Senhor, para a glória do Cordeiro. Aplica essa palavra em cada coração. Olha, Senhor, para aqueles que estão sedentos pela Tua presença, sedentos pela comunhão contigo. Abençoe-os de uma maneira especial nessa noite. Tu conheces as nossas necessidades. Continua abençoando a Tua igreja nesse lugar, nosso Deus. Abençoando cada família, Senhor, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho. Continua operando, Senhor, na vida do Teu povo, para que o Teu nome seja grande, para que o Evangelho prospere, para que o Teu reino se manifeste, e que aqui o Senhor tenha alegria, que aqui o Senhor tenha prazer de estar entre nós, sendo adorado, sendo louvado, e falando com o Teu povo, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade,
Senhor, que privilégio é podermos abrir a Tua palavra e parar para Te buscar e para Te ouvir. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor nos dá vida, o Senhor nos dá a respiração, o Senhor nos dá tudo mais. E nós podemos nos enriquecer de tesouros espirituais nessa noite. E eles não nos serão tirados, porque são eternos. Dá-nos força, Senhor, para continuarmos o embate, a luta contra o pecado. Dá-nos, ó Senhor, a grandeza de tomarmos a decisão de sempre rompermos com o mundo, de sempre nos identificarmos com a Tua igreja, de sempre visualizarmos as Tuas promessas. Nós Te suplicamos isso, nos entregando nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Fiquem de pé, irmãos, para a bênção. E agora, meus amados irmãos, povo de Deus, servos de Jesus Cristo, que a graça do nosso Senhor, Redentor, vitorioso, glorioso, poderoso, majestoso, Príncipe da paz, Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai soberano, de toda a graça, de toda a bondade, de toda a misericórdia, e que a comunhão do Espírito Santo, guia da verdade, Espírito da promessa, esteja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, agora e para todo o sempre. Amém.